juntos mais uma vez colocar os nossos ouvidos atentos e os nossos olhos na Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter a sua companhia e que bom saber que você deseja degustar, saborear, mastigar, ruminar a Palavra de Deus. Essa palavra que é um alimento muito forte para a nossa caminhada de fé. Ela é uma vitamina para a nossa vida espiritual. Estou usando uma linguagem só para você entender a importância que é a meditação da Palavra de Deus no nosso cotidiano. E é muito bom ver um povo disposto, disponível, desejoso por alimentar-se da palavra, por rezar com essa palavra, por viver essa palavra. Então vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar mais um passo no nosso estudo bíblico do livro dos Números. Então pega também a sua Bíblia, o seu caderno, para a gente anotar aquilo que Deus quer falar conosco, o texto que nós vamos estudar em primeiro lugar. Números, capítulo 10, versículos de 10 a 36. Números, capítulo 10, versículo de 10 a 36. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. No segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem levantou-se de cima da morada da aliança. Os israelitas partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem de saída, e a nuvem parou no deserto de Farã. Foi a primeira vez que assim partiram por ordem do Senhor, dada por Moisés. Por primeiro partiu a bandeira do acampamento dos descendentes de Judá por exércitos. O exército de Judá estava sob o comando de Naasson, filho de Aminadab. O exército da tribo de Issacar estava sob o comando de Natanael, filho de Suá. O exército da tribo de Zabulon era comandado por Eliabe, filho de Elon. Desmontada a morada, puseram-se a caminho os descendentes de Gerson e de Merari, transportando a morada. Depois partiu a bandeira do acampamento de Rubem por exércitos. O exército de Rubem estava sob o comando de Elisu, filho de Sedeu. O exército da tribo de Simeão estava sob o comando de Salamiel, filho de Surizadai. O exército da tribo de Gade estava sob o comando de Eliasaf, filho de Deuel. Em seguida partiram os descendentes de Caate, levando o santuário. Assim, ao chegarem à morada, estava montada. Depois partiu a bandeira do acampamento de Efraim por exércitos. O exército de Efraim estava sob o comando de Elisama, filho de Amiúde. O exército da tribo de Manassés estava sob o comando de Gamaliel, filho de Fadassu. O exército da tribo dos benjaminitas estava sob o comando de Abidã, filho de Gedeão. Depois, a retaguarda dos outros acampamentos, partiu a bandeira do acampamento dos descendentes de Dan por exércitos. O exército danita estava sob o comando de Aizé, filho de Amizadai. O exército da tribo de Assé estava sob o comando de Fegiel, filho de Ocrã. O exército da tribo de Neftali estava sob o comando de Aíra, filho de Enã. Era esta a ordem da partida dos israelitas quando se punha em movimento. Moisés disse ao sogro Obabe, filho de Raguel, uma dianita: estamos indo para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco e te haveremos de tratar bem, porque o Senhor prometeu prosperidade a Israel. Ele respondeu: não, eu não irei. Prefiro voltar para minha terra natal. Moisés insistiu: não nos abandones, pois tu conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e poderás servir-nos de guia. Se vieres conosco, nós te faremos participar da prosperidade que o Senhor nos der. Partindo do monte do Senhor, fizeram uma viagem de 3 dias. A arca da aliança do Senhor os precedia, procurando-lhes um lugar de descanso. De dia, quando levantavam o acampamento, a nuvem do Senhor estava sobre eles. Quando a arca da aliança se punha em movimento, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, se dispersam os inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam.
Quando a arca parava, dizia, volta ao Senhor, da imensa multidão de Israel. Veja que bonito perceber a paciência de Deus e a paciência do povo. Eles ficaram acampados por pelo menos um ano sem movimentarem-se. Agora, no texto que nós estamos estudando, do capítulo 10, concluindo o capítulo 10, nós vemos o movimento primeiro de Deus. Deus se move e o povo responde. E o povo responder a esse movimento de Deus também liderado por alguém, por Moisés, sensível à voz de Deus, portador e porta-voz de Deus, aquele que fala. E Deus, falando por ele, o povo obedece, o povo segue as orientações. Isso é fundamental porque, da mesma maneira, no tempo atual, acontece conosco. Deus, ele fala. Deus, ele direciona. Deus, ele nos manda caminhar. Por onde Deus fala? Hoje, aqui, Sagrada Escritura, Deus fala. Sagrada tradição, tudo aquilo que a igreja tem e porta da tradição da igreja, é por onde Deus fala. Sagrado magistério, a interpretação das Escrituras, é por onde Deus fala. Vamos nos lembrar de algo importante? Quando Jesus estava na beirada do lago, ele escolheu uma barca. Você lembra de quem? Você se recorda qual é a barca que Jesus escolheu para ele falar, para ele ensinar, para ele direcionar? A barca de Pedro. A barca de Pedro. Então, ali simboliza a igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem simbolismos para que nós entendamos aquilo que é a revelação. Então, a barca de Pedro simboliza a igreja. E quem é Pedro? O Papa, pastor, aquele que conduz o rebanho de Cristo. Cristo é o bom pastor. Né? Nós somos cooperadores. Nós, o Papa, os bispos, os padres, nós somos só cooperadores. Trabalhamos na vinha, trabalhamos na obra de Deus e sabemos que a obra é dele, que as ovelhas são dele. Então, aqui a gente vai perceber o seguinte, há um movimento e há uma ordem. E aí a ordem que eu estou dizendo não é a ordem da trombeta, tocou lá o chofar. Ordem, não, uma ordem de marcha. Cada tribo, cada clã vai no seu tempo, na sua marcha, ordenadamente, seguindo a Arca da Aliança, seguindo a voz de Deus, a direção de Deus. Então, primeiro Deus se levanta, a nuvem se levanta, Deus se move. Depois vem a organização da marcha. Eles vão marchando, o exército, cada um, os gersonitas, caititas, aí eu poderia citar cada um dos clãs. E depois, Moisés clama no final. Isso é muito interessante. Levanta-te, Senhor, que se dispersem os seus inimigos. Olha só, vamos lembrar o que Jesus ensinou nos últimos dois pedidos do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação, mas e livra-nos do mal. Moisés está dizendo, levanta-te, Senhor, versículo 35. Senhor, que se dispersem os teus inimigos e fujam diante de tua face os que te odeiam. Então, ele pede a proteção para o povo. A nuvem se move, a marcha em ordem. Aqui eu queria dizer algo para você, olhando bem nos seus olhos. Se você não ordenar a sua vida, você nunca vai conseguir ser aquilo que Deus deseja. Não vai. Porque a gente precisa ter ordem. Eu tenho uma ordem. Hora de levantar, hora de dormir, hora de rezar, tem a hora do trabalho. Se a gente vive uma desordem na nossa vida, isso reflete no nosso interior. Vamos começar pelo nosso quarto? Como é que está o seu quarto? Você arruma a cama antes de sair? Ou você deixa tudo jogado? Nossa, você entra no quarto da pessoa, é um drama. Ordem. Nosso Deus é o Deus da ordem. Bagunceiro é o diabo. Ele é bagunceiro, ele gosta de fazer bagunça, de fazer arruaça. A gente tem que ter ordem. Então Deus guia o seu povo, Deus caminha onde existe ordem e ali Ele abençoa e Deus nos chama a clamar. Depois, quando a arca pousava, Deus parava, Moisés dizia, volta ao Senhor. A multidão dos milhares de Israel, fica conosco, permanece conosco. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua presença.
Qual é a mensagem que a gente vai colher hoje do texto que nós estamos meditando? A virtude da ordem é fundamental para a vida espiritual e também para todo o restante da nossa caminhada humana. Onde há ordem, o Senhor Deus encontra espaço para agir e realizar a sua obra. Uma pessoa que não ordena todas as coisas na sua vida jamais avançará, ficará sempre presa no mesmo lugar. Quem quer passar num concurso, se não tiver ordenado o seu tempo para o estudo, não vai passar. Deixa eu te dizer, tem gente que fica horas estudando. Eu não consigo, não tem ordem. Toda hora olha no celular, toda hora... Não vai conseguir. Tem gente melhor que vai deixar o celular desligar porque tem um objetivo. Quem não coloca ordem na vida não vai rezar. Essa é a hora da minha missa, essa é a hora que eu vou rezar o texto, aqui é a hora que eu vou fazer o estudo. Claro, a gente tira a nossa realidade da ordem estabelecida quando exige-se a caridade. Vamos supor, é a hora que eu tinha colocado para eu fazer o estudo bíblico, mas tem uma pessoa precisando de um atendimento, a caridade, depois eu vou fazer o estudo, vou lá e vou atender, mas não vou deixar de fazer. Eu só vou sair da ordem por causa de uma caridade. Então isso é muito importante para a nossa vida espiritual. E outra, eu coloquei aqui, fica parado no mesmo lugar para aliviar, mas na vida espiritual ou se avança ou se retrocede, ninguém fica parado. Você pode perceber. Se você não estiver avançando, subindo, você não fica parado na vida espiritual. Você começa a regredir. Então, é difícil subir, mas é preciso esforço. Vamos rezar? Senhor, o Senhor é o Deus da ordem. Basta olhar para o universo. Basta fazer uma pesquisa de como a natureza, ela caminha. O homem do campo sabe a hora de colocar a semente, o tempo que ela vai brotar, a hora que ela vai dar o fruto. Tudo tem uma ordem na criação. Olhar para o corpo humano é perfeito, Senhor. Os neurotransmissores, toda a conexão que há no corpo, perfeito, porque o Senhor é o Deus da ordem. E por isso, na nossa vida não pode haver desordem. Nós devemos aplicar a ordem, a virtude da ordem. Se eu não consigo, eu peço, me ajuda. Me ajuda a ordenar minha vida, me ajuda a colocar minha vida em ordem, para que assim eu possa crescer, avançar, e aí dizer como Moisés, levanta-se Deus, eis que dispersa os seus inimigos, e fujam de sua face todos que te odeiam e que odeiam a nós. O demônio, aonde a ordem, o demônio não entra, aonde a ordem estabelecida, ele não sobrevive com as suas tentações. Então conceda a mim e aos meus irmãos essa virtude, para que assim a gente viva segundo a sua vontade e nós cresçamos espiritualmente. Amém. Tudo na nossa vida deve ser uma experiência profunda de viver na ordem de Deus. Deus tem uma ordem. Pode ver. Olha a liturgia. Aquilo que é bagunçado, aquilo que não tem ordem, aquilo que a liturgia tem uma ordem, um ritmo. E é assim que Deus age. Então, coloca a sua vida em ordem e você vai ver o crescimento que você vai atingir na sua vida espiritual, familiar. Coloca as suas finanças em ordem. Ninguém compra além daquilo que ganha. Você vai ficar sempre devendo e aí arrancando os cabelos. Tá vendo como que a virtude da ordem é importante? Você coloca lá, ó, aqui são as minhas contas, é o que eu ganho e tal. E aí não faça loucura. Você consegue visualizar. Só um toquezinho. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.